aula de hoje vamos trabalhar a bonequinha Isabel. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à aula. E antes de começar a aula, eu gostaria de convidar todos vocês que já curtem os vídeos da professora Simone no YouTube para se inscreverem aqui no canal. Assim você não perde nada, fica por dentro de tudo que rola. Ative o sininho para receber todas as notificações e se você gostar da aula, deixe aí embaixo no vídeo aquele like para ajudar o trabalho da professora. Agora sim, vamos conferir a lista e dar início à aula. Para trabalhar a boneca, eu usei o fio Amigurumi Soft da Círculo nas cores cinza, rosa, uma cor de pele, verdinho, e esse laranja para o cabelinho ruivo. Usei também olhos para amigurumi número 11, cola universal, tesoura, agulha de tapeçaria. Usei agulha de crochê número 2, você pode usar aí entre 2 a 2,5. 2,5 é a mais indicada, eu uso 2 porque o meu ponto é mais solto. Usei também fibra siliconada para enchimento. A numeração das cores você confere aí embaixo na descrição do vídeo, centímetros da boneca e tudo mais, a quantidade utilizada de cada uma das cores. Bem, e todos esses materiais você já sabe, você encontra na loja Mega Armarinho, que é o seu armarinho virtual. Para comprar no Mega Armarinho é bem fácil, bem rápido e você recebe com rapidez e segurança aí na sua casa. Então eu sempre digo para vocês, o Mega Armarinho é o seu armarinho virtual que tem o melhor atendimento do Brasil. Então não deixe de dar uma passadinha e visitar a loja. Eu deixo para vocês aqui em cima no vídeo o endereço do Mega Armarinho, assim você consegue acessar o site e conferir todas essas novidades. Bem, agora sim, vamos dar início à aula. Inicio a cabeça da boneca fazendo o anelzinho mágico, busco o fio, faço uma correntinha para prender no anelzinho e trabalho 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz os 6 pontos baixos, fecho o anel, pulo aquela correntinha inicial, venho na segunda e faço um ponto baixo sobre esse primeiro pontinho dos 6 da primeira carreira. Fiz um ponto, venho, coloco o marcador aqui, eu posso marcar tanto com um marcadorzinho de pontos ou com um fio de outra cor. Então, venho, fiz um ponto baixo, volto nele mesmo e faço mais um ponto baixo. Fiz o meu primeiro aumento. Nessa segunda carreira, teremos 6 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto de base, em cada um dos 6 pontos ao longo da carreira, ficando no total com 12 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira, tenho um total de 12 pontos baixos. Inicio a terceira fazendo um ponto baixo, volto o marcador e agora trabalho. Fiz um baixo, o próximo eu faço um aumento. 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Próximo, um ponto baixo. Próximo, o aumento, 2 baixos juntos no mesmo ponto de base e sigo alternando um ponto, um aumento, um ponto, um aumento até finalizar essa terceira carreira, onde ficaremos no total com 18 pontos baixos. Terceira carreira já finalizada, inicio a quarta fazendo um ponto baixo, volto o marcador e agora eu sigo com a contagem fazendo
2 baixos, um aumento, 2 baixos e um aumento. Eu já fiz um baixo, o próximo novamente, mais um ponto baixo. Então, 2 baixos, no próximo, um aumento. Novamente, 2 pontos baixos, 1, 2, no próximo, o aumento. Sigo por toda a carreira. Ao final dessa quarta carreira, ficaremos com um total de 24 pontos baixos. Quarta carreira finalizada. Vamos iniciar a quinta. Já fiz um ponto baixo e sigo. Mais um, são 2, mais um, são 3. 3 pontos baixos e um aumento. Novamente, 1, 2, 3 pontos baixos. No próximo, um aumento. Novamente, dando a volta em toda a carreira, onde ficaremos no total, ao final dessa quinta carreira, com 30 pontos baixos. Finalizei a quinta carreira, agora vamos para a sexta carreira. Já fiz um ponto baixo, volto o marcador e sigo com a contagem. Então, já fiz 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu faço o aumento. Novamente, 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu faço o aumento. Ao final dessa sexta carreira, ficaremos no total com 36 pontos baixos. Sexta carreira finalizada, onde temos os 36 pontos baixos. Já tirei o marcador e fiz o primeiro ponto da sétima. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E um aumento. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E no próximo, um aumento. Vou dar a volta em toda a carreira. Ao final dessa sétima carreira, ficaremos no total com 42 pontos baixos. Sétima carreira finalizada, 42 pontos baixos. Inicio a oitava, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. No sétimo, eu faço o aumento. E sigo novamente, 6 pontos baixos, um aumento, 6 pontos baixos e um aumento. Ao final da oitava carreira, ficaremos no total com 48 pontos baixos. Finalizei a oitava carreira e com ela também já finalizei as carreiras de aumento. Agora eu vou trabalhar as carreiras retas, ou seja, as carreirinhas sem aumento. Faremos o total de 10 carreiras, mantendo os 48 pontos, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base em cada uma das carreiras. Então, agora da nona, faço aqui iniciando na nona carreira e trabalho até completar as 18. Finalizei as 18 carreiras, sendo que fizemos as carreiras de aumento e depois eu trabalhei até completar as 18 carreiras, mantendo os 48 pontos. Vamos agora para a primeira carreira das diminuições. Já fiz um ponto baixo, mais um, são 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora eu faço a diminuição. Pego na laçadinha da frente, próximo ponto só na laçada da frente. Então, tanto em um como o outro,
pego só na alcinha da frente do ponto. Puxo o fio pelos dois e fecho o meu ponto baixo. Fiz a primeira diminuição. Agora, novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Faço uma diminuição, pego na alcinha da frente, próximo também, só na alçadinha da frente. Passo pelos dois e fecho o ponto. 6 pontos e uma diminuição, 6 e uma diminuição, até chegar ao final da carreira. Finalizei a carreira de número 19, onde ficamos com 42 pontos baixos. Inicio a carreira de número 20, fazendo 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Novamente, 5 pontos baixos e uma diminuição, 5 e uma diminuição, até finalizar toda a carreira, onde ficaremos no total com 36 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 20, onde ficamos no total com os 36 pontos baixos. Agora eu vou colocar o olho, porque senão a abertura vai ficando pequenininha e dificulta passar a mão para colocar os olhinhos. Então, ao inverso, eu deixo aqui o final da carreira lá para trás e eu venho aqui e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, entre a carreira de número 11 e a carreira de número 12, eu pego um dos olhinhos e coloco. Conto aqui o espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos. Venho na mesma carreirinha e coloco o outro olhinho. Confiro se eu estou na mesma carreirinha. Estando na mesma carreirinha, então tudo certinho. Já tenho os olhinhos colocados. Depois dos olhinhos, eu coloco a trava viradinha para baixo, com a parte de fora assim para baixo, nunca para cima. Venho e aperto. Deu para ouvir até o barulhinho, né? Sempre se certificando que o olhinho está na direção correta, tanto na carreira quanto no espaçamento. Então, aqui prontinho, já coloquei os olhos, agora eu posso dar continuidade à base. Já iniciei a carreira de número 21. Faremos a contagem 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Mais uma vez, 4 pontos baixos e uma diminuição. Dessa forma, eu trabalho até circular toda a carreira. Ao final dessa carreira de número 21, ficaremos no total com 30 pontos baixos. Já iniciei a carreira de número 22, onde faremos 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 baixos e uma diminuição até chegar ao finalzinho da carreira. Vamos agora para a última carreira das diminuições. Então, eu faço 2 pontos baixos e uma diminuição. Novamente, 2 pontos baixos e uma diminuição.
Ao final dessa carreira, ficaremos com 18 pontos baixos. Depois, vamos trabalhar o pescocinho. Carreira finalizada, a carreira de número 23, onde eu tenho um total de 18 pontos. Agora eu faço a carreira de número 24 e carreira de número 25, trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, ou seja, carreira reta, sem aumento. Quando eu finalizar, eu deixo uma sobrinha de uns 25 centímetros de fio, finalizo a carreira de número 25 com um ponto baixíssimo e deixo esses 25 centímetros de fio para costura, para unir depois a parte da cabecinha com o corpo. Inicio o pezinho, o sapatinho, fazendo o anelzinho mágico. Deixo a pontinha de frente para mim, dou uma volta completa e busco o fio por dentro da laçada. Eu faço uma correntinha de início só para a carreira ficar mais fechadinha e trabalho 6 pontos baixos. Finalizei os 6 pontos baixos, eu puxo fechando o anelzinho. Pulo essa primeira correntinha, venho na segunda, aqui no primeiro pontinho, que seria o primeiro ponto baixo dos 6, e faço um ponto baixo. Volto nele mesmo e faço mais um ponto baixo. Então, fizemos aqui um aumento, 2 baixos juntos no primeiro ponto de base da primeira carreirinha. Coloquei o marcador no primeiro dos 2. Venho no próximo ponto e faço mais um aumento, 2 baixos juntos no mesmo ponto de base. Próximo, também um aumento, 2 baixos juntos no mesmo ponto de base. E eu sigo dessa forma por toda a carreira. Ficaremos com 6 aumentos, 2 pontos baixos em cada um dos 6 de base. Total, 12 pontos baixos. Inicio a terceira carreira tirando o marcador. Aqui, se você quiser, você pode marcar com um fio de outra cor também. E eu faço nesse primeiro ponto um ponto baixo. Próximo, eu faço o aumento, os 2 baixos juntos no mesmo ponto. Próximo, um baixo, próximo, um aumento. E eu sigo alternando dessa forma até contornar toda a carreira, onde ficaremos no total com 18 pontos baixos. Finalizei a terceira carreira, tenho um total de 18 pontos. Inicio a quarta fazendo um ponto baixo e voltando o marcador. Nessa quarta carreira, faremos a seguinte contagem. Já fiz um ponto baixo, no próximo faço mais um ponto baixo e no terceiro pontinho eu faço o aumento, os 2 baixos juntos. Então, 2 pontos baixos. No próximo, no terceiro pontinho, eu faço o aumento, 2 baixos juntos. Ao final dessa carreira, ficaremos com 24 pontos baixos. Carreira finalizada e agora eu já tenho a base do pezinho prontinha. Eu vou trabalhar agora, aqui já é a solinha, eu vou trabalhar a parte de cima do sapatinho, onde faremos um ponto baixo para cada ponto de base por 4 carreiras. Então, eu não faço aumentos, eu mantenho os 24 pontos por 4 carreiras. A carreira de número 5, 6, 7 e 8. Um ponto baixo para cada ponto de base, mantendo 24 pontos. Ao final dessas 4 carreiras, onde ficaremos no total com 8 carreiras, vamos trabalhar na 9ª carreira as diminuições, formando a frente do pezinho.
Trabalhei até completar as 8 carreiras, trabalhando da 5ª à 8ª carreira, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Agora eu inicio a 9ª carreira já fazendo as diminuições. Então aqui eu venho laçada da frente, próximo ponto laçada da frente, passo o fio e fecho os dois. Eu vou colocar o marcador aqui nessa primeira diminuição. Eu venho no ponto seguinte laçada da frente, no próximo também só na alcinha da frente e faço a segunda diminuição. Nos 2 pontos seguintes, a terceira diminuição, quarta, quinta e sexta. Então, 6 diminuições. Com isso, ó, ele já curva, formando a frente do pezinho. Depois disso, eu sigo trabalhando. 1, 2, 3, só em pontos baixos. 4, 5, 6, 7, diminuiu 6 pontos lá na frente. 8, 9, 10, 11 e 12. Com os 6 pontos que eu tenho das 6 diminuições, ficamos no total com 18 pontos. Esses 18 pontos eu vou manter agora por toda a base. Depois que eu terminei essa carreira, a carreira de número 9, onde eu fiz as diminuições, eu faço a carreira número 10 e a carreira número 11, fazendo só um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu não tenho nem aumentos e nem diminuições. Eu mantenho esses 18 pontos. Carreira número 10 e número 11. Ao final da carreira de número 11, eu volto, pois faremos a troca da cor, onde eu vou fazer a meinha. Eu escolhi aqui a cor rosa e depois dar continuidade na parte da perninha. Cheguei ao final da carreira de número 11, mantendo os 18 pontos. Agora eu faço um ponto baixíssimo e antes de cortar o fio, eu trabalho uma carreira em pontos baixíssimos, pegando só na alcinha da frente, só na laçadinha da frente do ponto, até circular toda a carreirinha. Então, venho trabalhando até dar a volta em toda a carreira. Então, já fica esse acabamentinho pronto entre o sapatinho e a parte da meia. Circulei toda a carreira, já cortei o fio e aqui eu venho no ponto baixíssimo, no primeiro que eu fiz, e eu pego aqui por trás das 2 laçadinhas do ponto baixíssimo e puxo esse fiozinho lá pro lado avesso. Aqui eu desço um pouquinho mais, passo aqui na laçadinha, dou uma nova laçada fazendo nozinho e jogo essa sobrinha lá pra dentro. Agora eu já tenho aqui prontinho para vir com a próxima cor. Eu escolhi, no caso, a cor rosa para meinha. E como eu peguei só na laçadinha de trás, quando eu viro aqui, eu tenho a outra laçadinha, a laçadinha de dentro do ponto, para trabalhar essa carreira, a primeira carreira da meinha. Aqui eu deixo as 2 laçadinhas que ficaram do ponto baixíssimo e pego lá naquela laçadinha de trás que eu tenho ao longo de toda a carreira, olha só, onde pulamos e pegamos só na laçadinha da frente. Aqui eu só passo o fiozinho. A sobrinha eu posso amarrar com aquele fiozinho
que eu deixei lá atrás, o fiozinho que eu não vou usar, assim, já ficam os dois lá pra dentro. Então, olha só. E aqui eu já posso iniciar essa carreira, que é a primeira carreira da meinha. Jogo todo mundo lá pra dentro e eu já tenho aqui a laçadinha para começar a trabalhar. Então, eu venho na próxima laçadinha, deixo as duas da frente e pego na terceira laçadinha. Trabalho um ponto baixo e dessa forma eu venho em cada uma das laçadinhas trabalhando um ponto baixo para cada pontinho de base. Então, vou virando. Essa carreira, ela tende a ficar um pouco mais apertadinha, mas com jeitinho a gente vai e circula toda a carreira. Lembrando de pegar sempre lá na terceira laçadinha, porque as duas primeiras aqui, elas correspondem ao acabamento. Então, eu olho atrás e venho sempre naquela laçadinha que eu deixei sem pegar na carreirinha de acabamento. Cheguei no último pontinho da carreira e agora eu continuo trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo até completar 3 carreiras no total. Então, 3 carreiras trabalhadas na cor escolhida para meinha. Trabalhei até completar 3 carreiras na cor rosa, ou seja, a carreira de número 12, 13 e 14. Agora eu faço um ponto baixíssimo e depois desse ponto baixíssimo eu já corto o fio e faço o mesmo processo de acabamento que eu fiz aqui da cor cinza do sapatinho para a cor rosa da meia, exatamente igual. Depois eu vou continuar trabalhando em carreiras circulares com o tom que eu escolhi para a pele da bonequinha, trabalhando da carreira de número 15 até a carreira de número 28, mantendo os 18 pontos, ponto baixo sobre ponto baixo, até completar 28 carreiras no total, contando desde a primeira. Vou fazer o arremate, trocar a cor e trabalhar até completar as 28 carreiras, da carreira de número 15 até a carreira de número 28. Depois disso, volto dando continuidade. Finalizei a perninha, já fiz um ponto baixíssimo, cortei o fio e levei ele lá para dentro. Agora, eu vou encher e depois fazer outra exatamente igual. Eu não costuro aqui em cima, eu só finalizo com um ponto baixíssimo, pois eu vou iniciar o corpinho, já fazendo essa parte do acabamento, costurando com a nova cor. Então, venho, faço o enchimento, depois disso eu faço a outra, também deixo ela bem cheinha, bem na parte do pezinho eu encho mais, deixo ela mais cheinha, apesar que ela não é uma bonequinha que fica em pé, então ela vai ter a dobra ali, que vai deixar ela sentadinha, mas mesmo assim a gente coloca uma quantidade boa de enchimento. Depois eu comparo as duas com o enchimento para ver se elas estão aqui mais ou menos iguais. E aí sim eu volto para darmos início na parte da costura, acabamento das perninhas e depois no corpinho. Aqui eu já adiantei, confeccionei também a outra perninha, então depois das duas finalizadas, eu dobrei ela bem certinho aqui ao meio, me guiando pelas 6 diminuições que eu tenho lá embaixo. Então, olha como o pezinho arredonda mais na frente, formando a frente do pezinho. Depois disso, eu já venho com a laçada na agulha, porque eu vou fazer a costura pegando no primeiro pontinho
desse lado e no primeiro pontinho lá do outro lado. Então, temos 18 pontos, teremos 9 pontos, pois vamos pegar as duas partes juntas, fazendo uma carreira em ponto baixo e já costurando. Eu viro aqui o arremate para ficar já prontinho para dentro, a pontinha. E venho, pego de um lado e do outro da carreira. Então, ó, passo dos dois lados, fazendo a carreira de ponto baixo, mas ela já fica como uma carreira de costura. E venho dessa forma, até completar os 9 pontos, chegando no finalzinho da carreira e também da costura. Cheguei aqui no final e olha só como fica bem bacana o acabamento, gente, porque tanto de um lado quanto do outro ela já fica bem fechadinha e também já fica aqui com a parte como se fosse da roupinha. Eu faço 2 correntinhas de separação e aqui na outra perninha eu também marquei. Então, eu venho aqui onde eu tenho o marcador e passo a agulha. Depois disso, eu já posso tirar o meu marcador e eu passo no pontinho, primeiro pontinho também lá do outro lado. E eu começo aqui a minha costurinha, como eu já fiz na primeira perninha. Faço um ponto baixo e dou continuidade, pegando dos dois lados da carreira e fechando com um pontinho baixo. E dessa forma eu vou novamente até completar os 9 pontinhos. Então aqui eu já tenho a união das perninhas, ó, prontinha. Agora eu vou fazer aqui como se eu estivesse virando o meu trabalho e eu faço um ponto baixo aqui no segundo pontinho, só na laçadinha da frente, porque eu vou usar as duas laçadas de um lado e do outro para fazer as duas partes, montar o corpinho já. Então, aqui, vindo na carreira, eu pego só na laçadinha da frente e aqui já fica sobrando a laçadinha de trás para fazer o outro lado. E dessa forma eu venho pegando só na laçada da frente, porque aqui eu começo a formar a base do corpinho. Depois de percorrer aqui toda a carreira, a primeira perninha aqui desse lado, eu chego na parte das correntinhas. Aqui nas correntinhas, o que eu faço? A correntinha, ela também tem as duas laçadas, de um lado e do outro. Então, eu pego nessa laçadinha desse lado, às vezes ela tá apertadinha, mas a gente vai com um jeitinho até conseguir pegar a laçadinha desse lado. Olha lá, ela já tá abrindo para eu conseguir passar a agulha. Então, prontinho, venho e faço um ponto baixo. Venho na próxima e também, só nesse primeiro elo do ponto da laçada aqui, trabalhando para que fique o lado da correntinha quando eu chegar lá na parte da frente. E agora eu venho pegando só na laçadinha que está à frente, eu não pego nas duas, para sobrar a laçadinha lá para a parte da frente que vamos usar para o outro lado.
Como eu tenho 9 pontos em cada perninha, eu dobrando, deixando a laçadinha para trabalhar depois mais 9 do outro lado, eu fico com 18 em uma, 18 em outra, mais os 4 pontos aqui do meio. Por que 4? Eu trabalhei nas correntinhas para esse lado, mas também vou trabalhar no lado de lá. Então, agora eu venho fazendo um ponto baixo para cada ponto de base e volto mostrando para vocês como faremos a outra parte. Cheguei ali no finalzinho, agora eu viro e já pego aqui na laçadinha do primeiro ponto, ó. Só na laçadinha da frente novamente, sem pular nenhuma laçadinha. Lembrando que temos os 9 pontinhos. E olha só o que acontece. Lá na parte de trás eu já tenho os meus pontinhos. Aqui eu estou fazendo novamente, pegando só naquela laçadinha que deixamos quando confeccionamos os pontos lá do outro lado. E com isso, ó, eu torno essa parte dupla, onde vamos levantar o corpinho. Agora eu sigo trabalhando aqui até completar os pontinhos. Aqui no espaço onde eu tenho, fazer novamente aqui. No espaço onde eu tenho as duas correntinhas, eu fiquei com a laçadinha para trabalhar aqui na parte da frente. Então, ó, quando a gente olha, ela tá aqui embaixo. Então, eu venho, busco essa laçadinha, faço 1, 2 pontinhos. E continuo, ó, um pontinho para cada laçada. Olha só as laçadinhas ali, onde passamos a agulha e trabalhamos o ponto. E dessa forma eu venho novamente até chegar ali ao final da carreira. Cheguei no finalzinho da carreira, temos o total de 40 pontos, porque eu tenho os 18 em cada perninha, agora que ficou duplo, 4 de um lado nas correntinhas, 2 de um lado e 2 do outro, ficam 4 nessa parte aqui do meio. Depois disso, eu venho aqui em cima do primeiro pontinho e já faço um ponto baixo. Eu coloco o marcador aqui no primeiro pontinho da carreira para que possamos contar as carreiras daqui para frente. Esse marcador aqui depois já podemos tirar e deixar sem. Então, venho trabalhando um pontinho para cada pontinho de base. Chegando ali na parte central, onde eu tinha as correntinhas e agora eu tenho os 2 pontos, faremos um aumento. Então, cheguei ali no finalzinho da parte da perninha, em seguida eu tenho aqueles 2 pontinhos que eu fiz bem em cima das correntinhas. Então, no primeiro eu faço um ponto e no segundo eu faço o aumento. Por que que eu vou fazer esses aumentos, tanto de um lado quanto do outro? Temos 40 pontos e eu quero ficar com 42 para seguir nas diminuições e aumentos do amigurumi. Então, 30, 36, 42, eu fico então com os 42 pontos, o que deixa ele aqui dentro do padrão. E eu sigo fazendo um ponto para cada pontinho de base até dar toda a volta, chegando novamente nas correntinhas lá na parte da frente. Um pontinho para cada. Essa partezinha aqui, ó, como ela está bem pequenininha ainda, porque tivemos a costura, ela fica
mais presinha. Então, assim, a gente tem que virar ela com mais, assim, mais lento um pouquinho para trabalhar essa voltinha, mais um ponto em cada, eu não tenho aumentos, ó, agora ela já vai abrindo, então fica mais fácil de manusear a peça. E agora eu venho, quando eu chegar ali naqueles 2 pontinhos que eu tenho em cima da correntinha, eu faço um ponto no primeiro e o aumento no segundo. Olha lá, a gente vê com bastante clareza aqui. 2 pontinhos entre as perninhas. Então, eu venho, faço um ponto e no próximo eu faço 2 pontos, fazendo o aumento. Então, agora, em volta da minha carreira, eu tenho os 42 pontinhos que eu preciso. Essa é a segunda carreirinha da base, eu conto desde a primeira já aqui que eu passei os pontinhos, onde eu fiz os 2 pontos em cima da correntinha, eu conto como uma, essa a segunda, e eu trabalho até completar 10 carreirinhas, seguindo essa mesma contagem, mantendo os 42 pontos. Finalizei as 10 carreiras, agora já conseguimos ver bem certinho como vai se formando o corpinho da nossa bonequinha. Olha só que legal como ela senta, já senta em outro formato, com as perninhas mais juntinhas do que aquela que articulamos ou costuramos as perninhas de forma tradicional, então fica bem bacana esse corpinho. Depois que eu fiz as carreiras, as 10 carreirinhas, eu começo a trabalhar as carreirinhas de diminuição. Como temos os 42 pontinhos, agora eu trabalho fazendo 5 pontos e uma diminuição, 5 pontos e uma diminuição, onde ficaremos com 36 pontos. Então, eu faço o primeiro, volto o marcador e trabalho. Mais um, são 2, 3, 4 e 5. Faço uma diminuição em volta de toda a carreira, 5 pontos e uma diminuição, 5 pontos e uma diminuição, onde ficaremos com 36 pontos. Finalizei a carreirinha das diminuições, tenho 36 pontos no total. Agora eu trabalho 3 carreiras retas, ou seja, 3 carreiras, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, mantendo os 36 pontos. Um ponto baixo para cada ponto, até completar aqui 3 carreiras. Cheguei ao final das 3 carreiras retas com os 36 pontos. Agora faremos uma nova carreira de diminuições. Antes disso, vamos dar uma revisadinha aqui no nosso corpinho. Eu fiz 10 carreiras, trabalhando um ponto baixo para cada, onde mantivemos os 42 pontos. Na carreira de número 11 do corpinho, fizemos as diminuições, trabalhando nas diminuições 5 pontos e uma diminuição, ficando com os 36 pontos. Depois, carreira 12, 13 e 14, 3 carreiras retas, mantendo os 36 pontos. Agora, vamos para a próxima carreira de diminuições, onde faremos 4 pontos e uma diminuição, ficando no total com 30 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 15, onde tenho agora no total os 30 pontos. Depois disso, aqui eu já tirei o marcador e na carreira de número 16 eu trabalho
Um ponto baixo para cada ponto de base, mantendo os 30 pontos. Só que agora, trabalhando sempre na laçadinha de trás do ponto, na alcinha de trás do ponto. Aqui se forma esse relevo onde faremos a saia do vestidinho. Então, percorro toda a carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto de base só na alça de trás do ponto. Finalizei a carreira de número 16, inicio a carreira de número 17, onde faremos um ponto baixo para cada ponto de base, mantendo os 30 pontos, só que agora pegando normalmente nas duas laçadinhas do ponto. Finalizei a carreira de número 17 e já comecei a carreira de número 18, que também é uma carreira de diminuições. Trabalhei 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Novamente, 3 baixos e uma diminuição, até percorrer toda a carreira, onde ficaremos no total com 24 pontos baixos. Cheguei ao final da carreira, tenho os 24 pontos, agora eu trabalho mais 2 carreiras fazendo um ponto para cada ponto de base. Então, a carreira de número 19 e número 20, mantendo os 24 pontos. Agora, vamos para a última carreira de diminuições. Faremos 2 pontos baixos e uma diminuição em volta de toda a carreira. 2 baixos e uma diminuição, ficando no total ao final dessa carreira de número 21 com 18 pontos baixos. Finalizei a carreira, tenho os 18 pontos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixíssimo, já cortei o fio, puxo, venho no próximo ponto e levo ele para o lado avesso do trabalho. Aqui eu dou uma laçadinha, passo por dentro de uma laçada e formo uma nova laçadinha. E passo o fio por dentro e deixo ele lá para dentro do trabalho. Agora, aqui ainda faremos uma carreira na corzinha que eu fiz a pele na perninha. Só que agora eu vou começar a trabalhar o vestidinho. Agora eu deixo o pezinho lá para baixo e deixo a abertura aqui de frente para mim. Depois disso, eu venho naquela carreirinha onde pegamos só na laçada de trás e começo a trabalhar a carreira. Prendo um ponto baixo e faço 2 correntinhas. Aqui eu tenho o primeiro ponto alto. O próximo eu faço o aumento, 2 pontos altos juntos na mesma laçadinha de base. Próxima laçada, um ponto alto. Próximo, eu faço o aumento, 2 pontos altos juntos na mesma laçada de base. E dessa forma eu sigo por toda a carreira, um ponto e um aumento, os 2 altos, um ponto alto e um aumento, os 2 altos juntos. Finalizei toda a volta. Subo 3 correntinhas, aqui eu fechei a carreira com um ponto baixíssimo, fiz um ponto alto, próximo ponto também faço um ponto alto, então conto as correntinhas como um ponto, temos 1, 2 pontos altos. Faço no próximo o aumento, os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Novamente, 1, 2 pontos altos. No terceiro, trabalho o aumento, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Eu sigo dessa forma em volta de toda a carreira. Segunda carreira da base do vestidinho, da saia do vestido finalizada.
Agora eu inicio a próxima fazendo as 3 correntinhas e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E dessa forma eu vou seguir por toda a base. Eu vou adiantar a minha base aqui e volto falando para vocês a sugestão das carreiras, pois o comprimento do vestidinho cada um determina o seu, e depois faremos o acabamento na parte de baixo. Agora eu sigo fazendo sempre um ponto alto para cada ponto de base. Trabalhei aqui até completar 10 carreiras. Então já tenho o tamanho que eu queria, 2 carreiras de aumento, e depois das carreiras de aumento eu fiz 8 carreiras retas, um ponto alto para cada ponto de base. Agora eu venho e trabalho uma correntinha, um ponto baixíssimo só na laçada da frente do próximo ponto. Uma correntinha, um ponto baixíssimo só na laçada da frente do próximo ponto. E dessa forma eu trabalho até circular toda a carreira, sempre lembrando de trabalhar só na alcinha da frente, só na laçadinha da frente do ponto, fazendo sempre uma corrente e um baixíssimo, uma corrente e um baixíssimo, onde ficaremos com esse acabamento que deixa um visual bem legal, fica bem bonito. E sobra a alcinha de trás, olha o relevo ali, para que possamos depois trabalhar o acabamento com a outra cor. Vou trabalhar o acabamento na parte de trás, na laçadinha que deixamos aqui para trás quando fizemos o acabamento aqui na parte da frente. Então eu venho, pego em uma laçadinha, faço ponto baixo e vou circular aqui toda a carreira, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, sempre pegando nessa laçadinha que deixamos atrás do ponto. Quando eu circular toda a carreira, volto dando continuidade. Finalizei a carreirinha em ponto baixo, agora eu venho trabalhando uma carreira em pontos baixíssimos, só na laçada de trás do ponto, um baixíssimo para cada pontinho de base. Chegando no final da carreira, já posso arrematar o fio. Agora eu vou iniciar o gorrinho. Eu escolhi a cor rosa, o mesmo tom que eu usei lá na meinha. E aqui eu vou fazer o mesmo processo, a mesma contagem que eu fiz na cabecinha. Inicio com um anel mágico, faço os 6 pontos dentro do anel, depois vou para 12 pontos baixos, ou seja, os 6 aumentos, depois 18, depois 24, 30, 36, até chegar ao aumento, onde teremos 48 pontos. Quando eu chegar nos 48 pontos, seguindo a mesma contagem da cabeça, se você tiver dúvida, volta o vídeo ali na cabecinha e segue o mesmo processo. A única coisa que muda até os 48 pontos é a cor mesmo, que eu fiz a cabecinha na cor de pele, e aqui vou trabalhar o gorrinho na cor rosa. Depois dos 48 pontos, eu volto para trabalharmos o acabamento do gorro, e do próprio gorro já sai o cabelinho. Já cheguei nos 48 pontos, onde temos aqui o total de 8 carreirinhas. 48 pontos no total. Agora eu faço a carreira de número 9 e a carreira de número 10, trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Não temos mais aumentos. Depois dessas 2 carreirinhas, eu volto para trabalhar a parte do acabamento do gorrinho, mudando o ponto.
Trabalhei as duas carreirinhas, já enchi, coloquei o enchimento aqui na cabecinha. E olha só o nosso gorrinho. Ele não vai ser colocado reto, ele é curvadinho assim, mais para trás do que para frente. E aqui falta toda a parte do acabamento ainda, por isso que ele está só no topo da cabeça. Então aqui agora, depois disso, eu finalizo, eu tenho as 10 carreirinhas no total. Eu faço um ponto baixíssimo para nivelar a carreira. Depois disso, eu levo esse fio lá para a parte de trás do trabalho. Então, eu venho com a agulha lá no próximo ponto e puxo o fio lá para trás. Aqui eu faço uma corrente. E eu trabalho agora deixando a primeira e a segunda laçadinha, vamos trabalhar na terceira laçada. Como eu vejo essa terceira laçada? Eu dou uma baixadinha nas duas laçadinhas que pegamos normalmente e venho logo atrás da segunda laçadinha, fica essa bolinha, esse relevo aqui. E é bem nesse relevo que eu pego essa laçada, que é a terceira laçadinha do ponto. Então, venho no próximo pontinho e pego a terceira laçada. Faço um ponto baixo, normalzinho. Dou uma baixadinha nas duas, logo atrás eu vejo o relevo da terceira laçada. Passo a agulha, faço um ponto baixo. Novamente, e dessa forma eu sigo por toda a carreira, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, sempre na terceira laçada do ponto. Então, o que acontece? Vai ficando esse relevinho aqui, simulando a barrinha do gorro. Cheguei no final da carreira, eu fecho com um ponto baixíssimo, venho no próximo pontinho e levo esse fio lá para trás, passando por baixo das duas laçadinhas, puxo e levo ele lá para trás. Faço uma correntinha e inicio o mesmo processo. Na terceira laçadinha, essa primeira sempre é mais apertadinha, eu trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, sempre na terceira laçadinha do ponto. E sigo novamente por toda a carreira. Agora eu já tenho 2 relevos aparecendo, então ela fica aqui como se fosse um ponto de tricô, um ponto malha ou ponto meia lateralmente. Então fica bem bonito esse trabalhado. Finalizei aqui 1, 2, 3, 4 carreiras, trabalhando da mesma forma, pegando sempre na terceira laçada e fazendo um ponto baixo. Depois disso, eu faço agora a carreirinha de acabamento, fazendo uma correntinha e um baixíssimo só na laçada da frente. Uma correntinha e um ponto baixíssimo só na alcinha da frente. Então, pego só na primeira laçadinha do ponto, faço um baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Eu dou a volta em toda a carreira, sempre lembrando de trabalhar só na laçadinha da frente do ponto. Finalizei a carreirinha do acabamento. Agora eu venho aqui na parte de dentro com a abertura virada para mim e vamos iniciar a colocação do cabelinho. Eu cortei aqui 48 fios com 50
centímetros cada. Então, ficam assim as pontinhas, os fiozinhos soltos por 48 vezes. Aqui eu dobro o fiozinho ao meio e eu fico aqui com a laçada. Eu venho com a agulha, aqui temos os 48 pontos em volta. Eu passo a agulha, passo o fio por dentro e passo as pontinhas por dentro dessa laçada. Puxo, venho na próxima laçadinha, no próximo ponto, pego outro fiozinho, dobro, passo por dentro e passo novamente o fio por dentro dessa laçadinha. E dessa forma eu vou trabalhar até dar a volta em toda a carreira, onde ficaremos já com o cabelinho pronto para fazer as tranças. Aqui eu já fiz a colocação dos fiozinhos em volta de toda a base e agora vamos colocar aqui na cabecinha. Para isso, eu conto aqui, como eu disse para vocês, eu não vou colocar ela em cima da cabecinha, então vou colocar assim, ó, vindo de trás para frente. Aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, ali na quinta carreira é que eu faço a marcação. Aí eu seguro aqui, bem onde eu fiz o anel do gorrinho e venho com a cola. Se você quiser, você pode também dar um pontinho aqui, mas a cola é bem prática. E eu passo aqui nessa parte de cima e venho trazendo. Puxo os fiozinhos. 1, 2, 3, 4 carreirinhas. Ela fica ali entre a quarta e a quinta carreirinha, sobrando aqui na parte dos olhos, até chegar na base do gorrinho. Agora, eu espero o tempo de secagem e depois que tiver sequinho aqui, aí sim, vamos fazer a colagem aqui dessa parte, que você também pode fazer a costura, caso prefira, e depois vamos trançar o cabelinho. Aqui eu vou começar a colar em volta, então a parte lá do centro já está sequinha. Eu viro aqui com cuidado e eu passo a cola rente à primeira carreira na cor rosa. Venho e solto aqui na parte de cima o gorrinho, colocando sobre a cola. Venho mais um pedacinho, passo a cola ali rente à primeira carreira na cor rosa e deixo ele ali secando. Dessa forma, eu repito em volta de toda a base. Novamente, depois de sequinho, volto para trançar o cabelinho. Já guardei o tempo de secagem e agora eu separei aqui 24 fiozinhos para cada lado. Na verdade, dão uns 48, porque eu conto aqui cada partezinha que eu coloquei como um. Então, 24, como ele está dobradinho no meio, ficam 48 fios para cada lado. Depois dessa divisão, eu já posso começar a trançar. Então, eu venho, pego aqui uma das partes, a trança eu vou fazer aqui bem no meio, ó, como se ela tivesse descendo, vindo de um lado e do outro, como se eu dividisse bem certinho ali ao meio. Nessa parte da frente, eu venho e enrolo os cabelinhos, então eu faço assim, ó. Eu venho aqui e vou enrolar até chegar ali no local que eu começo
a trançar, para que ele fique aqui como se eu tivesse realmente penteado essa parte da frente. Depois disso, eu venho, faço a junção de todos os fios. Eu tenho 24, então eu vou dividir em 3 partes com 8 fiozinhos, contando lá de 2 em 2. Então, seriam 16 para cada um. Então, lá 1, 2, 3, contando lá pelo nozinho. 4, 5, 6, 7 e 8. Deixo os 8 aqui separados. Venho e separo mais 8, depois mais 8. Separei aqui em 3 vezes de 8, lembrando bem, sempre de deixar bem aqui torcidinha a parte da frente. E agora eu venho bem nesse central aqui e posso começar a trançar os cabelinhos, trançando de forma bem simples e trazendo esse fiozinho aqui sempre no centro, ó. Então, esse que ficou no meio aqui vai ser a parte central. E agora eu só faço uma trancinha simples. E eu venho com essa trancinha até sobrar uns 4 dedinhos do cabelinho ali na parte de baixo. Aqui eu já fiz a trancinha do outro lado, enrolei os cabelinhos e cortei aparando os 2 lados, sempre medindo para que elas fiquem bem simétricas, do mesmo tamanho de um lado e do outro. Depois disso, essa partezinha já está finalizada. Agora eu vou reforçar um pouquinho o enchimento da cabecinha para depois darmos continuidade. Para trabalhar o bracinho, eu faço o anel mágico, trabalho os 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, fecho o anel, venho em cima do primeiro ponto dos 6, faço um ponto, coloco o marcador. E nessa segunda carreira faremos 6 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos juntos em cada um dos 6 pontos, ficando no total com 12 pontos baixos. Carreira finalizada, vamos para a terceira carreira de base. Faço um ponto baixo. Volto o marcador, fiz um baixo, próximo ponto, um aumento, 2 baixos juntos, próximo um baixo, próximo um aumento, um baixo, um aumento, um baixo, um aumento, em volta de toda a carreira, onde ficaremos no total com 18 pontos baixos. Terceira carreira finalizada, tem os 18 pontos, e agora eu tiro o marcador, faço um ponto, volto o marcador e trabalho as carreiras retas. Nas carreiras retas, faremos 4 carreiras, trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, até completar 7 carreiras no total. Carreira de número 4, 5, 6 e 7, mantendo os 18 pontos. Completei as 7 carreiras, 4 carreiras trabalhadas retas, um ponto baixo para cada ponto de base, mantendo os 18 pontos. Eu já tirei o marcador, fiz um ponto baixo,
e volto o marcador aqui nesse primeiro ponto que eu fiz, que é o primeiro ponto da 8ª carreira. Nessa 8ª carreira, faremos um baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Ao final da carreira, ficaremos com um total de 12 pontos baixos. Finalizei a carreira, tenho um total de 12 pontinhos. Agora eu sigo da 9ª carreira, da carreira de número 9 até a carreira de número 25, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, mantendo os 12 pontos da carreira de número 9 até a carreira de número 25. Completei aqui as 25 carreiras de base, trabalhando da carreira número 9 até a 25 com os 12 pontinhos. Eu já cortei o fio, tirei o marcador e aqui, nesse próximo pontinho, eu não termino o ponto, pego a próxima cor e agora sim eu começo a trabalhar com a próxima cor. Aqui eu posso dar um nozinho e jogar esse fiozinho lá para dentro. Venho agora e trabalho 2 pontos baixos em cada pontinho, ficando no total, no final dessa carreira, com 24 pontos no total. 2 pontos fazendo o aumento em cada um dos 12. Finalizei a carreira, tenho os 24 pontos. Agora eu trabalho as carreiras retas, fazendo 3 carreiras, trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, mantendo por 3 carreiras a mesma quantidade de pontos, 24 pontos baixos no total. Depois eu volto para o ajuste, enchimento e costura já do bracinho. Fiz o enchimento até chegar aqui a base, a parte de cima. Tem os 24 pontos, agora faremos 12 diminuições. Eu vou colocar aqui o marcador na primeira e vou trabalhar aqui algumas diminuições, depois encher um pouquinho e finalizar as diminuições. Aqui eu finalizei as 3 carreiras trabalhadas, as carreiras retas, tem os 24 pontos. Agora eu vou trabalhar aqui o enchimento, porque fica mais fácil depois, porque quando fizermos a redução, fica só com 12 pontinhos, então fica mais chatinho para encher. Dá para encher também, mas agora eu acho mais fácil. Então, eu vou enchendo até chegar aqui na base, na parte de cima. Depois que eu encher, então, eu ajudo aqui com a agulha, o cabo da agulha, eu acho que fica fácil, bem prático. E vou enchendo. Eu vou encher até ficar bem durinho, porque afinal de contas o bracinho já não tem essa necessidade. Então, eu encho mais a pontinha e depois um pouquinho a parte de cima, e aqui eu também vou colocar um pouquinho de enchimento para trabalhar depois o ajuste. Fiz o enchimento até chegar aqui a base, a parte de cima, tem os 24 pontos, agora faremos 12 diminuições. Eu vou colocar aqui o marcador na primeira e vou trabalhar aqui algumas diminuições, depois encher um pouquinho e finalizar as diminuições. Que eu ainda não terminei as diminuições, mas eu já coloco um pouquinho mais de enchimento
para facilitar, vou até o final agora, fazendo as diminuições até restarem os 12 pontos. Finalizei as diminuições, deixei aqui 50 centímetros de fio, tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e depois desse ponto baixíssimo, eu puxo esse fiozinho. Agora eu pego a minha agulha de tapeçaria para fechar essa abertura. Tenho os 12 pontinhos, então eu pego um de um lado, um do outro, puxo o fiozinho. Agora a mesma coisa, eu venho ali do ladinho de cima, passo lá no pontinho embaixo, puxo o fio e venho fazendo a costura até fechar por completo a abertura. Cheguei aqui no finalzinho, eu faço o meu arremate e já fico com essa parte finalizada. Agora, eu repito o mesmo processo na confecção do outro bracinho até chegar ao final, fechando a abertura. Tenho aqui os dois bracinhos já prontinhos. Aqui, depois de terminar o acabamento na parte de baixo da roupinha, eu vou encher o corpinho e depois do enchimento do corpinho, faremos a montagem unindo os bracinhos e depois a parte do pescocinho e por último fazendo os acabamentos finais. Bem, gente, aqui eu já tenho o corpinho, os dois bracinhos e vocês vão ver que eu tenho aqui os marcadores separando 6 pontos de um lado, 6 pontos do outro e 3 pontinhos aqui separados, 1, 2, 3 na parte da frente, 1, 2, 3 na parte de trás. Porque ao mesmo tempo eu vou fazer a costura dos bracinhos e o acabamento da roupinha, a última carreira, antes de começar a trabalhar a cor de pele novamente, simulando o pescocinho. Então, eu venho novamente com o fio verde, um pontinho antes do marcador. Aqui vamos trabalhar só uma carreirinha, a carreirinha que já faz a costura e o acabamento também da roupinha. Então, olha lá, fiz aqui um ponto baixo. Aqui eu já posso tirar o marcador e eu tenho os 6 pontos de um marcador ao outro. Eu pego aqui o meu bracinho e eu vou trabalhar passando no primeiro ponto e passando lá no corpinho. E faço um ponto baixo. Sempre deixando o ponto bem justinho nessa parte da costura. Venho no próximo ponto, volto lá na base do corpinho. Fecho com um ponto baixo. Venho na base da manguinha aqui do vestidinho, do bracinho, e passo lá na base do corpinho. E venho trabalhando ponto a ponto até trabalhar a costura dos 3 pontinhos que ainda restam, 6 pontos no total. Cheguei ali,
no último pontinho, fecho. Aqui eu vou percorrer os 3 pontos e repetir o mesmo processo do outro ladinho. Então, olha só, aqui, bracinho costurado e repetindo o mesmo processo do outro lado, teremos já essa partezinha prontinha. Aqui o mesmo processo, continuo ali até chegar no marcador, eu tenho um espaço de 3 pontinhos. Aqui no marcador, vou tirar aqui só para facilitar e eu repito aquele mesmo processo que eu já fiz no anterior. Eu vou passar aqui no primeiro ponto e passo lá na base. E eu venho costurando até completar os 6 pontinhos. Agora eu venho com uma corzinha de pele, passo o fio por dentro e trabalho um ponto baixo para cada pontinho de base até completar os 18 pontos, só que trabalhando pegando só na alcinha de trás do ponto, até dar toda a volta, onde ficaremos com os 18 pontos. Depois disso, volto mostrando para vocês e daremos continuidade. Cheguei no final da carreirinha, agora eu venho, trabalho um ponto baixo e continuo fazendo agora um ponto baixo para cada ponto de base, circulando toda a carreira, um ponto baixo para cada, onde ficaremos novamente com os 18 pontos. Cheguei aqui no final, faço um ponto baixíssimo, venho no próximo ponto, levo esse fio lá pro lado avesso e arremato junto com os outros fios. Aqui eu não deixei o fiozinho porque eu já deixei na cabeça, então você deixa ou numa parte ou outra. E agora eu vou passar pelo fiozinho aqui da cabecinha, a agulha de tapeçaria, para trabalhar a união do pescoço com a cabecinha. Eu sempre alfineto aqui a cabecinha antes da costura, só para facilitar o posicionamento. Sempre alinho aqui bem centralizado os olhos, na mesma direção que as perninhas, ele fica bem certinho, posicionado, centralizado, como ele deve ficar. E aqui eu começo a costura. Então, eu venho de dentro para fora, passo a agulha, venho depois no próximo pontinho, aqui na parte de baixo também, sempre vindo na mesma direção. Então, aqui no mesmo lado, estou na parte de baixo, venho no próximo ponto, também na parte de baixo, saio lá de dentro para fora, na parte de cima, no próximo pontinho. Venho, estou na parte de cima, eu saio no próximo ponto e venho lá no próximo ponto. Já posso tirar os alfinetes, porque agora ela já está posicionada, então ela não sai mais do lugar. Então, passei lá, venho aqui, já tô na parte de dentro, agora eu venho, passo novamente e venho para baixo. De baixo que eu estou, eu já venho com a agulha. Deixa eu abrir aqui para que vocês possam ver melhor. Venho aqui de baixo, que é a posição que o fio está, para cima. Passo lá já na parte de cima, de dentro para fora.
Agora, estou na parte de cima, venho no próximo pontinho por dentro e no próximo ponto na parte de baixo. Sempre vindo na mesma posição que eu estou, igual aqui, eu estou na parte de baixo com o fio, eu venho no próximo pontinho, levo de fora para dentro e lá na parte de cima, no próximo pontinho, entro também de dentro para fora. Agora eu estou na parte de cima, eu venho no pontinho na parte de cima, de fora para dentro, venho para baixo, de dentro para fora. Já costurei aqui quase metade da carreira e eu vou dar uma dica bem bacana para vocês para que o pescoço fique bem durinho. Aqui eu tenho metade de um bastão, praticamente metade, mais ou menos em torno de 12, 14 centímetros. E eu vou colocar esse bastão aqui por dentro do corpinho e uma partezinha por dentro da cabecinha. Então, aqui, aperto bem e ele entra por dentro das duas partes. Então, olha só, ele vai funcionar aqui como uma coluna. Ele fica ali entre o pescocinho, deixando bem firme o pescoço e a parte ligada mesmo, né? A parte do corpo, a parte da cabecinha. Antes de terminar a costura, aqui eu sempre coloco um pouquinho mais de enchimento. Por quê? Quando a gente vai costurando, automaticamente o enchimento ele vai ficando um pouquinho mais distante dessa parte do pescocinho. Então, venho arrumando, colocando um pouquinho mais ali por dentro da cabecinha para que o enchimento ele se aproxime mais dessa parte da costura. Agora eu costuro mais um pedacinho, depois assim por último mesmo, ali quando estiver terminando, eu coloco um pouquinho mais até chegar ao final. E com isso, o pescocinho, além de ficar bem firme, ele também fica bem cheinho nessa parte ali com o enchimento e o bastão de cola. Aqui eu já fiz o acabamento em uma das trancinhas e vou fazer esse outro lado junto com vocês. Depois que eu dei aqui os nozinhos, eu pego as pontinhas e corto. E deixo agora a bonequinha aqui de lado para trabalhar o acabamento. Eu escolhi a cor rosa, mas você pode escolher a cor que você queira. Eu inicio fazendo 10 correntinhas. Sim. Finalizei as 10 correntinhas, pulo a primeira e a segunda. Venho na terceira e começo a trabalhar em pontos baixos. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar à última correntinha. Cheguei aqui na última, eu corto o fio, deixando aqui uma sobrinha, uns 10, 15 centímetros, para fazer a união e depois o arremate. Aqui na base, eu passo essa fitinha bem onde eu amarrei os fios. E venho aqui na primeira carreira, puxo um dos fios. Venho do outro ladinho, assim, ainda na primeira carreirinha, e no primeiro pontinho, e puxo o fio. Depois disso, eu puxo bem para que ele fique bem juntinho e dou 2 nozinhos. Eu venho com esse fio por dentro de várias laçadinhas do ponto até esconder esse fiozinho.
Depois que eu escondo o fiozinho, que eu corto, eu sempre pingo um pinguinho de cola pano, onde eu corto a sobra para selar por completo o arremate. Então, só escondo mais alguns fiozinhos, corto e pingo um pinguinho de cola. Então, olha só, ele já fica prontinho. Inicio a bolsinha fazendo um cordão com 12 correntes. Pulo a primeira e a segunda, e a partir da terceira trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até chegar à última correntinha. Cheguei na última correntinha, já fiz um ponto, faço mais um ponto baixo, então fiquei com 2 baixos na última correntinha de base, e agora sigo vindo na próxima lateral, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base novamente, até chegar ao último pontinho. Cheguei no último pontinho, já fiz um ponto baixo, então eu tenho o primeiro e o último baixo, 2 baixos no total. Agora eu venho em cima do primeiro ponto baixo que fizemos e trabalho um ponto baixo. Então, não fecho a carreira, venho trabalhando aqui, eu posso colocar um marcador e venho trabalhando toda a volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Eu vou trabalhar dessa forma, fazendo um ponto baixo para cada ponto, até completar 8 carreirinhas. Ó, aqui na parte arredondada eu faço só os pontos que eu tenho na base. E eu trabalho, então, como eu disse para vocês, até formar a base da bolsinha, 8 carreiras no total. Finalizei as 8 carreiras da base da bolsinha e aqui eu já fiz um ponto baixíssimo. Agora eu trabalho uma correntinha, um ponto baixíssimo só na alcinha da frente do trabalho. Uma correntinha, um ponto baixíssimo na alcinha da frente aqui do ponto. Sempre trabalhando uma corrente e um baixíssimo no próximo ponto, só na alcinha da frente. Dessa forma eu circulo toda a carreira. Depois desse acabamento, vamos trabalhar a alça. Finalizei a carreirinha do acabamento. Agora eu trabalho 35 correntinhas. Volto para arrematar e depois colocar na bonequinha. Já finalizei as 35 correntinhas, eu deixo a base da bolsinha bem retinha, venho aqui do outro lado e faço um ponto baixíssimo, finalizando essa parte da alça. Então, prontinho, ó. Agora eu só corto o fiozinho, depois arremato e coloco na bonequinha para vocês verem como fica. Aqui, se você quiser, você pode colocar um fecho, um botãozinho, mas como é uma bolsinha só decorativa, então não tem muita necessidade. Eu vou terminar de arrematar aqui a minha bolsinha e já volto colocando na boneca. Já arrematei as pontinhas da bolsinha e para colocar aqui é bem simples, você só passa pela cabecinha e ela já fica uma bolsinha transversal. Então, bem fácil, pode usar de um lado ou do outro, tanto faz aqui. E fica um acessório a mais para sua bonequinha. É um item que as crianças adoram, roupinha, gorrinho, bolsinha para colocar e tirar. Então, é bem bacana quando você coloca alguma coisa a mais aí no seu amigurumi. Bem, e aqui já com a bolsinha prontinha, agora eu só vou terminar de arrematar os fiozinhos e já mostro para vocês novamente. Aqui eu já acabei todos os detalhes, bolsinha,
Cortei todos os fiozinhos arrematando e temos a nossa bonequinha já finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!